Imagino que você conheça alguém que você percebe potencial, que tem qualidades, que tem habilidades no que faz, mas que a pessoa não se percebe dessa forma, muito pelo contrário. Sempre está se sentindo insegura e achando que não é capaz de se desenvolver. Sempre colocando os méritos do seu crescimento ou bom desenvolvimento ao acaso, à sorte ou algo assim. Ou talvez você seja essa pessoa que está sempre deixando a insegurança tomar conta e que nunca acredita em si mesmo de fato. Sempre com receio de que em algum momento as pessoas vão perceber que na verdade você é uma farsa. Bom, existe um nome para isso, você já deve ter ouvido falar na síndrome do impostor, que não é uma patologia, porém é um nome dado a pessoas que têm essas características. Mesmo que o assunto já seja um pouquinho batido, eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje porque a gente percebe que tem muitas pessoas por aí que têm sim um bom potencial, que têm qualidades, que têm habilidades, que são boas no que fazem, mas se sentem muito mal, muito ansiosas, com medo o tempo todo, se considerando uma farsa. Então considero falar sobre isso hoje porque tem pessoas que sofrem e se limitam muito por se perceberem dessa forma. E se você se sente assim, fica comigo até o fim que vamos refletir um pouco e questionar um pouco sobre a veracidade dessa forma de se ver, né? E até que ponto isso não está te impedindo de um crescimento profissional, mas também pessoal. Bom, então eu vejo muitas pessoas que têm potencial. A gente percebe a inteligência, a capacidade da pessoa, até mesmo algumas habilidades de fazer algumas coisas e a pessoa sempre refuta tudo isso. Quando ela tem algum crescimento no trabalho, por exemplo, ela acaba sempre falando que é sorte, que qualquer pessoa teria feito isso. E aí acaba tendo dois extremos. Ou a pessoa, mesmo tendo um desejo de crescimento, acaba se auto-sabotando, procrastinando coisas que gostaria de fazer, ou, por exemplo, tirar um projeto do papel, porque ela não se vê capaz para isso. Mesmo que às vezes alguém de fora pontue o que ela já é, o que ela já tem, o que ela já conquistou em todos os sentidos. E aí a pessoa se auto-sabota, se limita e não consegue crescer mais do que ela poderia, do que ela teria potencial. Ou deixa de fazer várias coisas, às vezes até coisas simples, por medo, por não se achar capaz. Do outro lado, também tem as pessoas que, por exemplo, na sua profissão, começam a se dedicar excessivamente, de uma forma que acaba gerando uma sobrecarga muito grande e mais atrapalha do que ajuda, devido ao estresse, cansaço e tudo mais. A pessoa se pressiona e se cobra o tempo todo, então acaba virando um martírio ao invés de ser algo bom para o seu desenvolvimento. A pessoa basicamente vive para o trabalho, para a profissão, e isso não faz bem, porque a pessoa justamente está se dedicando em excesso por não acreditar em si mesma. Muitas vezes é por ansiedade, é por medo de que alguém entenda que ela não sabe de tudo. Que aí é um outro equívoco também, porque ninguém sabe de tudo, ninguém nasce pronto. Tudo na vida é um processo. Mas a sensação que algumas pessoas têm é que elas têm que estar super prontas o tempo todo. E elas nunca ficam prontas. Às vezes são pessoas que se dedicam, que estudam, que vão subindo de nível dentro das suas capacidades, do seu estudo, da sua profissão, mas elas nunca se sentem prontas. Então elas sempre pensam assim: quando fizer tal coisa, eu vou estar pronto. Aí a pessoa faz isso, não está pronta. Aí ela tem que fazer uma outra coisa, aí vai mais um tempo. E aí de novo ela fala, não, mas ainda não é o suficiente. Ou seja, a pessoa fica nessa eterna busca por estar pronto e ela nunca vai se sentir pronta. E aí vem a autossabotagem, que acaba prejudicando
muitas coisas que a pessoa poderia fazer, mas ela não se encoraja, não se sente capaz, se tornando prisioneira da sua própria insegurança. Que vale ressaltar que todo mundo em algum nível vai ter algum tipo de insegurança em algum momento, isso vai oscilar. Então, o ideal é ter um equilíbrio, é a pessoa buscar se desenvolver sempre, buscar por crescimento, por novas informações dentro da área de cada um, mas com equilíbrio. E o que acontece muitas vezes é que quando alguém se depara com uma informação nova, o que é meio óbvio, você estar buscando novas informações, você vai descobrir coisas que você não sabia até o momento. Ou pelo menos não com tanta profundidade, com tantos detalhes. E aí a pessoa já generaliza que ela não sabia de nada, olha como ela não sabe nada, ela desmerece tudo que veio antes, como se, devido àquela informação nova, ela então não sabe nada, anula tudo. E aí que é um grande equívoco, porque que bom que a pessoa está descobrindo novidades dentro da sua área. É sinal que ela está crescendo, que ela está buscando por evolução. O pior seria se a pessoa se considerasse 100% pronta, achando que não precisa mais buscar por novos conhecimentos. Ainda mais que o mundo sempre está evoluindo, então a gente precisa se atualizar. E isso envolve aprender coisas novas, coisas que você não sabia. Mas isso não significa que você não sabe nada. É um pensamento muito equivocado, muito generalista, mas que às vezes a pessoa nem percebe que tem. Passa batido no piloto automático, é muito inconsciente. E é só quando a pessoa para fazer essa análise que ela percebe que realmente ela está generalizando. Ela sabe muita coisa, mas está se renovando. E que bom que seja assim. É sinal que a pessoa vai crescer ainda mais, se aperfeiçoar ainda mais, inclusive necessário. Então, para amenizar um pouco essa visão de que a pessoa não sabe nada, que ela não chegou a lugar algum, ou que foi apenas uma sorte caso ela já esteja se desenvolvendo bem, é começar a aceitar as suas qualidades, as suas habilidades e também os seus defeitos. Só que tem pessoas que têm muita dificuldade de aceitar e receber um elogio dos outros e muito menos dela mesma. É como se literalmente a pessoa não aceitasse que ela tem tal qualidade ou tal habilidade e é por isso que ela chegou onde chegou. Ou que ela tem potencial para fazer o que ela gostaria, mas não faz por medo, por insegurança. Então, esse aceitar tudo o que a gente é, o que você é, o que eu sou, o que qualquer pessoa é importante. Todos temos qualidades e defeitos, habilidades bem desenvolvidas e outras que a gente precisa desenvolver. Pontos fortes e pontos de melhoria. Todo mundo vai ter. O importante é que você reconheça também as tuas qualidades. Porque senão a pessoa foca só nos defeitos, só no que ela precisa melhorar, e aí ela se sente muito mal, muito insegura. Então é importante reconhecer qual qualidade você tem, qual habilidade que você tem. E aceite elogios. Tem pessoas que lidam tão mal com elogios que quando alguém faz um elogio, elas ficam para baixo, elas não aceitam, elas ficam mal com o elogio, da mesma forma que às vezes ficam mal com uma crítica. Então não faz muito sentido isso, a gente precisa aprender a aceitar as nossas qualidades e a receber um elogio também, um feedback positivo. Assim como você também vai aceitar os teus pontos de melhoria e tá tudo bem. Somos um pacotinho de um monte de coisas boas, coisas ruins, e tá tudo certo. A gente precisa aprender a lidar com a frustração de, às vezes, ver um defeito, um ponto de melhoria e até mesmo de receber uma crítica. De saber filtrar aquela crítica, saber avaliar. O desconforto vai acontecer. É meio que inevitável, é muito difícil
uma pessoa que recebe uma crítica e não se sente, no mínimo, um pouquinho desconfortável com isso, principalmente quando é no trabalho. Então, a pessoa acaba tendo dificuldade de olhar de uma forma realista, saber filtrar e mudar o que precisa ser mudado, melhorar o que precisa ser melhorado. Isso faz parte, mas aí, às vezes, a pessoa também se anula totalmente. Se ela receber um feedback negativo no trabalho, por exemplo, ela já joga tudo no lixo que ela conquistou até ali. Às vezes a pessoa recebeu 10 elogios, recebeu uma crítica e pronto. Anulou todo o restante e todas as suas conquistas naquele momento não vale mais nada. O que às vezes é até contraditório, porque às vezes a pessoa também já não reconhecia antes os seus méritos, né? Então a gente precisa ter um olhar mais racional sobre tudo isso, valorizar o que é e aonde chegou. Muitas pessoas também têm dificuldades de lidar com a não aceitação ou não aprovação de pessoas próximas ou pessoas da sua convivência. Às vezes a pessoa opta por um caminho específico, mas ela fica desacreditada, ou porque ela não é aprovada pelas pessoas ao seu entorno, então ou acaba se auto-sabotando, ou não colocando a mesma energia, a mesma intensidade nos seus projetos, nos seus objetivos. Então cuide com essa ideia de querer ou desejar ser aprovado o tempo todo por tudo e por todos. A gente precisa aprender a lidar com isso. E muitas vezes com a não aprovação de algumas pessoas. Mas para isso, precisa ter uma certa resiliência para poder seguir com os seus planos, com os seus projetos. Lembrando também que sempre é um processo. Tudo que você tentar fazer ou conquistar é um caminho, é um processo, ninguém nasce pronto, é uma jornada. É importante a gente ver o crescimento profissional, pessoal também, como uma escada que você vai subindo a cada dia um degrau. Não se começa por cima, se começa por baixo, é um pouquinho de cada vez, é um dia de cada vez, é vencer um desafio de cada vez. Que aí também é outro ponto, a gente precisa dar conta dos problemas que aparecem no caminho, nos desafios que a gente precisa enfrentar. É saber sustentar esses momentos. É por isso que muitas pessoas também não se arriscam e acabam não crescendo, não se desenvolvendo, porque tem o medo de arriscar. É claro que é importante ter um bom planejamento, seja lá o que for que você queira tirar do papel, e começar de baixo, né, devagar, com cuidado, um dia após o outro, subindo um degrau após o outro, mas tudo é um risco. Da mesma forma que é um risco você também nunca sair do lugar por medo e se sentir totalmente frustrado e desacreditado a vida toda, também é um risco você tentar fazer algo diferente. Pode dar certo, pode dar errado, pode dar mais ou menos certo, podem aparecer desafios, você pode se frustrar com muitas coisas ao longo do caminho, mas é um risco que, se você ir com cuidado, pode dar certo lá na frente, você vai passando pelos desafios. E outro ponto sobre quem não acredita em si mesmo é que tem coisas que a gente tem que se provar que a gente é capaz. Às vezes não adianta nem as pessoas ao redor serem uma rede de apoio. Às vezes você precisa ir tentando. Até mesmo você que já se conhece melhor, sabe reconhecer as suas qualidades, os seus defeitos, vai ter as suas inseguranças. Então você precisa ir tentando, ir fazendo, aí você vai ganhando mais confiança aos poucos, você vai se provando que você pode, vai acreditando em si mesmo. Pode ser que você tropece em algum momento, tá tudo bem, levanta e continua. A gente precisa ter essa resiliência, sustentar também os momentos que a gente cai. A vida é assim, e só que se a gente também ficar parado no mesmo lugar, por nunca acreditar, realmente é isso que vai acontecer. Mas a pessoa precisa ir se provando com as suas práticas, com as suas ações, ir tentando, arriscando, às vezes vai dar certo, às vezes não,
mas com cuidado e cautela as coisas vão acontecendo naturalmente. Agora, se você for esperar para que tudo esteja perfeito, para você começar a fazer alguma coisa na vida, se sentir totalmente pronto e seguro, pode ter certeza que você nunca vai sair do lugar. Porque é muito difícil uma pessoa que está totalmente segura e pronto, ninguém está. A gente sempre vai ter algo novo para aprender. Então entenda essa lógica, a gente precisa racionalizar as coisas e entender que isso faz parte. Eu conheço pessoas muito bem-sucedidas em sua profissão e às vezes até na vida pessoal, e que elas não se sentem capazes, elas acham a todo momento que alguém vai perceber que elas são uma farsa, que aquilo foi apenas uma sorte. Elas não conseguem muitas vezes nem ver a sua dedicação, o quanto elas são responsáveis no que fazem, com o que fazem, o quanto que se dedicaram, o quanto que caminharam, que se esforçaram para chegar aonde chegaram. Pessoas que estão em cargos altos, às vezes se veem dessa forma, totalmente inseguras no sentido de que elas estão ali porque as coisas foram acontecendo, não é por mérito próprio. Então a gente precisa cuidar com isso, porque senão a pessoa se sente mal o tempo todo e nunca reconhece as suas conquistas. É uma eterna busca a ficar melhor e ao mesmo tempo sente aquele medo, aquela ansiedade e não consegue ir para frente nem valorizar o que já tem, o que já é. Então lembre-se, ninguém nasce pronto. A gente sempre vai estar melhorando e que bom que é assim. Mas cuida com os excessos e analisa um pouquinho o que foi falado hoje para que você entenda um pouco melhor aonde que você está errando com você mesmo. Em que ponto, em que área da sua vida também que você está tão desacreditado. Achando que não é capaz, que não pode tentar coisas novas, que sempre os outros são melhores, que sempre os outros conseguem e você não. Muitas vezes essas pessoas apenas arriscaram mais e foram com medo mesmo, tentando, e aí foram ganhando confiança e as coisas foram funcionando, uma coisa vai levando a outra. Então espero que tenha te ajudado a refletir sobre você e reconheça as suas qualidades e os seus defeitos, porque ambos fazem parte de você, de mim e de todo mundo. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.